Não. Não. Princípio número 13, vamos lá. Filhos. Pois é, mas a questão toda que vem, aí vem palavras na minha cabeça. Hoje a revisão, decidi fazer assim, ó. Palavras importantes. Você fala, filhos obedientes serão filhos fantásticos. Deixa eu olhar para você. Como é que fica o filho que não quer mais saber de igreja? Cresceu numa família onde o filho olha, os pais exigem obediência, mas não são o que? Bora? Obediência. Não sou obediente. Então, a minha pergunta é, essa palavra aqui é só para filhos? Rápido. Não. Diga, é para mim? Pode falar, pode bater, é para mim? Agora fala para quem está do seu lado. E para você. Isso. Diga para alguém perto de você bem assim, primeiro tem que ser verdade na nossa vida. Pode falar. Isso. E nós vamos influenciar a vida de outras pessoas. Vamos ou não vamos? Tá? Então isso é muito sério. Então esse é um princípio importante, onde você anotou filhos, mas papai e mamãe precisa ser obediente. Se eu estou num trabalho e eu bato de frente com a minha chefia, vou jogar agora as mulheres, dentro de casa, nós exigimos obediência aos filhos. Eu tenho jovem que eu estou tentando convencer que deve casar, porque tem jovem que não quer casar, e eu vou falar o que a jovem me disse: pastor, eu cresci vendo uma mãe mandona. Ei, uma mãe mandona, e eu tenho isso dela, e eu sei que isso não agrada a Deus, e eu tenho medo de casar. Como é que fica isso? Então, obediência na vida da mulher, respeite o seu marido. Dica para as mulheres, faça como Soraya. Soraya sempre teve o cuidado de não fazer eu passar vergonha na frente de Rebeca. O que ela tinha para falar, ela me falava no quarto. Quando estávamos só nós dois. Então você tem que tomar muito cuidado. Beleza? Então princípio número 13. Número 14, leia para mim por favor. Qual é o princípio? Vai. Tire as coisas que podem... Tá? Vamos falar com mais energia e alegria. Qual é o princípio número 14? Vai. Tire... E eu pensei nisso aqui, ó. Você tem que definir o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? Se a internet está atrapalhando a sua meditação, você precisa tirar a internet. Se é a Coca-Cola, o refrigerante que faz mal para o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você precisa tirar o refrigerante. Precisamos tirar, e isso... Você tem que definir o que vai ser prioridade na sua vida. E Davi, ele tomou essas decisões na vida dele. Saul não. Volta. Princípio, por gentileza, número 15. Fala o que vai? Confie, fidelidade de Deus. E isso, aí eu pensei nessa palavra, não tem outra. Qual é a palavra? Vai. Fidelidade. Fale para alguém perto de você bem assim, creia naquilo que Deus fala. Pode falar. Isso. Diga para ela bem assim, Deus falou, está falado, maninho. Isso. Beleza? Creia na fidelidade. Repita comigo, o nosso Deus não falha. Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Cedo ou tarde. Eu não ouvi, cedo ou tarde. Olhe para alguém e diga, mas Ele vai cumprir. Isso, tá ok? Vamos lá. Próximo princípio, número 16. Pode ler, vai. Esteja bem com Deus e Satanás. Isso tem que tirar esse negócio do medo na sua vida. Eu pensei nisso aqui, ó. A nossa segurança está no Senhor. Se Jesus, Ele se entregou, deu a sua vida por cada um de nós. Deixa eu olhar para você sem piscar. E você entrega a sua vida para Ele ser Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo de Deus, olha para mim, e não sai mais.
E Ele está aí dentro de você. Quantos aqui essa semana, o Espírito Santo, Ele mexeu com você, Ele disse sai daí, Ele disse desliga. Quantos aqui na semana Ele falou? Ele falou comigo na semana. Essa semana Ele virou, Eclício, sai daí correndo. E aí vai de você obedecer ou desobedecer. Mas deixa Ele falar, você não pode viver uma vida com medo. E Saul sempre viveu uma vida com medo. 17º, leia para mim, por favor, você que tem tudo anotado. Qual é o 17º princípio? Vai, desenvolva. Isso, aqui eu decidi colocar as duas palavras. Ó. Uma, você tem que fazer como Davi. Tudo que Saul mandava ele fazer, ele fazia da melhor forma possível. Com toda a habilidade. Vai no ministério de limpeza, faça o seu melhor. No seu casamento com a sua gatinha, faça o seu melhor. Você que é filho, a habilidade que Deus quer que você desenvolva. O seu quarto quem tem que limpar é você, não a empregada. O homem casado que está me ouvindo, a habilidade que Deus quer que você desenvolva. Acordar cedo, sair para trabalhar, ser um provedor. Como eu falei essa semana no aconselhamento, ore e peça a Deus que abençoe. A minha área é matemática. E eu sempre orei a Deus, Senhor, me abençoa na matemática. Para que Soraya possa me ajudar a criar Rebeca. Desenvolva essas habilidades. E aí, no mesmo princípio, eu sou sincero com você, olhe para mim. O que Deus faz comigo na matemática, eu tenho certeza que é por isso aqui. Qual é a palavra, por favor? Não adianta, um homem casado que está me ouvindo. Você pode trabalhar o dia inteiro, você pode pegar terceiro turno, sei lá o que você vai fazer. Se você não tiver, querido, intimidade com Deus, é saco furado. Não vai dar certo. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Parabéns a você que é homem casado. Que bom lhe conhecer nessa manhã. Que era para você estar dormindo, estar descansando. Quantos aqui tem uma semana cansativa de corre, cadê? E você está aqui agora. Que bom conhecer, que legal conhecer homens que amam a Deus. E que você traz sua esposa, que os seus filhos agora sabem onde você está, que você está com o seu caderno, que você anota tudo. Essa intimidade com Deus, sabendo que Deus já foi na frente. Volta. Princípio número 18. Pode ler, vai. Esteja. Isso, essa palavra aqui, ó. Tá? Eu lembrei agora do salmista, em paz me deito, que a paz de Cristo abasteça o nosso ser. Fale para alguém perto de você, calma. Olha nos olhos dela, diga assim, descansa no Senhor. Isso. E nós precisamos viver uma vida em paz. Você precisa pedir isso a Deus. Desenvolva, esteja em paz diante de Deus e diante dos homens. Princípio número 19, leia para mim, por favor, vai. Desenvolva gratidão e tenha fé no Senhor. Está aqui, olha. E às vezes é o que está faltando, a gente reclama tanto do líder de GA. Entendeu? Ah, se já era para ser mais legal. Falta de gratidão. Você sabia que o seu líder, o GA vai acontecer 8 horas, 4 horas, ele sai correndo do trabalho para lavar pátio. Já liga para a esposa para saber o que está faltando, para poder receber você. Gratidão está faltando. Quando foi a última vez que você levou um mimo, um presentinho para o seu líder, para o seu pastor? Quando foi a última vez que você virou para sua esposa? Tudo é foco, né? Que você virou para sua esposa, ela está me ouvindo agora aqui, a sua esposa. E ela tem certeza que vale a pena ela investir nesse casamento. Às vezes a mulher, homem casado, a mulher que está aqui ouvindo agora, casada, ela não sabe nem por que está nesse casamento. Então na aula de hoje, revisando a aula passada, desenvolva a gratidão, agradeça a Deus pela mulher, pelo homem, pelos filhos, pelos pais, você que é jovem, que está assistindo tudo, você que está aí pela internet, está anotando tudo bonitinho, mas é revoltadinho dentro de casa. Falta de gratidão, graças a Deus que você tem um pai e uma mãe. Volta. Princípio número 20. Fala o quê? Leia aí comigo, vai. Seja radical em sua atitude para agradar a Deus. Volta.
Davi, aula passada, não estava preocupado com o tamanho do gigante. Ei, Davi não estava preocupado com a tralha dele. Davi estava preocupado, quem assistiu a aula passada, era em pegar o que dele? Pode falar, a espada. Para quê? Vamos lá, cortar a cabeça. É disso que a gente está falando agora de manhã, de ser radical. Você precisa, eu tinha que tomar isso aqui, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Eu tinha que tomar a decisão, olha para mim. O meu negócio não é colégio, Rossélia, o meu negócio não é colégio. Eu sou de cursinho, eu sou de preparatório, eu sou de concurso. Mas olhe para mim sem piscar, eu tinha que cortar a cabeça desse gigante. Tinha que estar aqui na minha mão. Estou falando com você, onde esse trabalho atrapalha o seu relacionamento com Deus. Eu tinha que ter a cabeça do gigante na minha mão. E era o cursinho. Não era a Soraya que era minha esposa, olhe para mim. Era o trabalho que era o meu Deus. E eu tinha que tirar. Com quem eu estou falando? Com você que ainda essa semana, a pornografia, o Zap Zap, o Facebook, essa tecnologia toda aí, tem acabado o seu casamento. É por isso que eu coloquei aqui esse princípio. Seja radical em suas atitudes, com o objetivo de agradar a Deus. 21, como é que está escrito? Lê para mim com toda alegria, vai. Nossa verdadeira riqueza. Invista, está aqui, ó, eternidade. Qual o objetivo da aula de hoje? Eternidade. Por que a aula hoje tem que ser boa? Ore para que a aula seja boa, seja fantástica. Para que você saia daqui e você decida. O jovem, com esse curso que você quer fazer, eu não sei, que seja o foco eterno. A sua esposa, os seus filhos, a nossa família, eternidade. Pá, num piscar de olhos, Jesus volta e fica todo esse troço aí. De que valeu estar acorrentado essas coisas? Foco eterno. Princípio número 22. Leia para mim, por gentileza, o que fala? Vai. Desenvolva. Tá, essa semana eu dei a dica para o homem casado. Se eu fosse você, eu saia desse futebol, Rosinaldo. Eu falei para ele. Sai desse futebol. Tua mulher já foi lá, tu gosta, mas pastor, são meus amigos de infância. Joga lá o futebol, mas no futebol tem o quê? Pode falar, vai. Tem a latinha. Vai ter o palavrão. A gente tem que tomar cuidado. Repita comigo. Esse último princípio da aula passada. Qual é? Leia aí para mim. Boas amizades. Isso. Fala para alguém perto de você bem assim. Tem amigos que ajudam você a ir para o céu. Pode falar, vai. Clício, tu tomou café hoje? O que colocaram no teu café, mano? Tá elétrico hoje, né? Eu estava dormindo e ele bateu na mesa, acordei, ainda bem. Você está lendo 1 Samuel? Porque é o seguinte, em 1 Samuel capítulo 18, 5, olha só o que a gente encontra. Tudo que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, a gente vai ver inclusive daqui a pouco um princípio sobre isso aqui, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Observe esse momento incrível, importante na vida de Davi, porque logo depois de uma grande vitória de Davi sobre Golias, um momento fantástico a gente encontra aqui. Um momento de encorajamento, de incentivo, um momento de motivação para todo esse exército de Israel. E anote o princípio. Princípio 23. É o que nós vamos ver aqui. Encoraje uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Gente, nunca menospreze a sua participação, a sua força de poder incentivar, de poder motivar, de poder encorajar a outras pessoas. A Bíblia nos ensina que é por isso que nós existimos, é por isso que a igreja existe. E é importante nós
encorajarmos, nós colocarmos, motivarmos, colocarmos essa pessoa para cima, animar, encorajar, trazer alegria, porque Deus já sabia que nós teríamos problemas. Quantos aqui tem um momento que você está desanimado? Quantos aqui tem um momento que você está triste, está para baixo, está down? É nesse momento que nós precisamos uns dos outros, para abanar, para trazer, e Deus já sabia disso. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14. Exortem-nos, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Então, tem momentos que a gente está fraco, tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente está meio deprê, está meio para baixo, mas a Bíblia nos ensina sobre encorajamento. E todos nós enfrentamos fraqueza, medo, desânimo, normal. Mas encorajamento é essencial para a gente prosseguir na nossa fé, para a gente dar continuidade nisso tudo que a gente vê aqui. Anote aí 5 lições importantes sobre encorajamento na palavra de Deus. 5 lições. Primeiro, Deus é a fonte do nosso encorajamento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Inclusive, Paulo experimentou o consolo de Deus em meio à perseguição, em meio às prisões. Só Ele pode nos fortalecer, só Deus pode nos fortalecer, só Deus pode nos ajudar em momentos de tribulação. Deixa eu falar para você. Já olharam na minha cara e disseram, você é incompetente. Esse ministério não vai adiante. Esse ministério não vai funcionar. Isso me chateou profundamente, e eu queria fazer tudo acontecer, eu queria que desse tudo certo, e eu conversava com as pessoas, eu tentava me aconselhar com as pessoas, mas parece que a coisa empacava, não andava. E no momento de desânimo, no momento de fragilidade, eu entendi que não eram pelos homens, não eram pelas pessoas, não era por mim. Só quem poderia me encorajar era Deus. Era Deus que ia fazer a coisa acontecer. E o resultado desse desânimo, o resultado dessa fragilidade, o resultado dessa acusação de uma pessoa, vai fazer 10 anos agora em janeiro. Ministério chamado Nova Mix. Então, Deus é a fonte do encorajamento. É Ele que vai encorajar as nossas vidas. Segunda lição. O encorajamento fortalece a fé em tempos de luta. Inclusive, Josué, ele foi encorajado. Várias vezes passa essa frase aqui, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então, o encorajamento fortalece a nossa fé em tempo de luta. O medo paralisa, mas a fé, ela encoraja você a agir. Você está paralisado? É o medo que está te paralisando. Então, meu irmão, bota para cima. Bota para cima, porque paralisação e medo vem do diabo. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Deus deu espírito de quê? De equilíbrio, de força, de garra. Então você não pode, o medo paralisa, mas encorajar vai você agir, vai você sair desse marasmo. Então, lembre-se que Deus está com você em cada batalha. Qual é a sua batalha? Quantos aqui tem uma batalha? Está travando uma batalha? Deus é que vai encorajar você. Tenha fé, saia desse medo. Terceira lição. Precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros. Barnabé foi chamado filho da consolação. Ele é um verdadeiro encorajador. A gente vê isso em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 9. E encorajamento é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que encorajar uns aos outros.
Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, significa dizer que a gente quer o seu bem. Eu não quero mal de ninguém. Quem quer mal de alguém? Eu não quero. Então, a nossa função é encorajarmos uns aos outros, botar para cima. E, inclusive, você encoraja edificando a vida das pessoas. O problema é que a gente vai para Provérbios 18, 21 e dá foco para o lado ruim, porque a língua tem o poder sobre a vida e sobre a... Então, se ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte, por que a gente mente, por que a gente fuxica, por que a gente difama, por que a gente defrauda, por que a gente fala mal? Então, a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Então, encorajar é você edificar, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, que você elogie, que você incentive, que você encoraje, que você estimule. Quarto, o encorajamento nos ajuda a não desistir. Isaías capítulo 40, 31. Davi estava sendo perseguido, estava cansado, mas ele encontrou forças no Senhor. Samuel capítulo 36 diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. No Senhor a nossa força é. Quinto, Jesus é o nosso maior encorajador. João capítulo 16, versículo 33. Ele venceu o mundo e nos chama para ter bom ânimo. Ele é o nosso encorajador principal. Mateus capítulo 14, 27, Jesus diz assim: coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo, sou eu. Bata no seu peito e diga assim: Deus é comigo. Deus é comigo. Jesus é comigo. Sou eu. Então, olhos fixos no Senhor. Fixa os olhos no Senhor. Fechando. Encorajamento é uma força espiritual que vem de Deus. De Deus. E somos chamados não só a viver encorajados, mas também encorajarmos uns aos outros. Por isso que você não pode faltar ao culto. Porque é aqui que nós encorajamos uns aos outros. Hebreus 10, 25, como o pastor bem citou, é aqui que a gente vai encorajar, a incentivar a se parecer mais com Cristo na caminhada. Agora, no capítulo 18 de 1 Samuel, você que acompanhou a leitura, nós temos vários ensinamentos importantes para as nossas vidas. Saul agora começa a ser inimigo da pessoa mais importante em Israel. Saul agora começa a perseguir Davi. E muitas vezes a inveja e a raiva, é disso que nós vamos falar aqui agora, a inveja e a raiva são portas de entrada para Satanás agir na nossa vida. Quem aqui já teve raiva? Já se irou com alguma coisa? Se irou. Eu já me irei. Teve um dia que a gente estava em casa, estava eu, minha esposa e mais uma jovem do ministério, e eu tenho um labrador. Labrador é conhecido como o cachorro mais abestalhado que existe. É ou não é verdade? Quem tem labrador aqui? Pai, o labrador abestalhado. Aí na hora que eu fui sair, fechar o portão, já estava todo arrumado, perfumado, cheiroso. Aí o cachorro vai e foge de casa. Meu pai, naquela hora, eu mirei ali, corri na rua lá, peguei o cachorro, só joguei ele por cima do muro assim. Aí tempos passou, a menina chegou e falou numa reunião do ministério, a primeira vez que eu vi o Israel irado foi naquele dia. E é verdade. Aquele dia eu mirei, pedi perdão dela, minha irmã, perdoa, mas o cachorro está vivo ainda. Eu me irei. Eu aposto como você também já se irou alguma vez. Um outro assunto que nós estamos falando, um outro sentimento, uma outra emoção, que um fruto da carne, que nos deixa também, que é porta de tropeço para nós, que Satanás ele toma isso daí, é a inveja. Olha o que diz em Provérbios 14, 30. Primeiramente, vamos falar sobre inveja. O coração em paz dá a vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu tenho uma Saveiro, ano 2008. Carro bom demais, 2008. Mas às vezes eu passo ali no estacionamento,
Aí tem uns carros lá bonitos, né? Gasto R$7 de gasolina, R$7. O homem chega lá com elétrico. Gastei R$70 só por mês de energia. Inveja santa. Estou só brincando. Isso daí nem toma a minha mente, porque eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que, olha, isso daí não domina a minha mente. Eu tenho, ela é suficiente para mim. Sabe por quê? Olha aqui, ó, o coração em paz dá vida ao corpo, porque eu tenho meu coração em paz. Se eu tivesse uma inveja, isso daqui eu estaria definhando aí. Quebrou o braço. Apodrece os ossos. Só brincando. Sobre ira, meus amados irmãos, Tiago 1, do 19 ao 20, olha o que diz. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Agora vem. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus produz a justiça dele. Sobre os ombros de seu filho na cruz do Calvário, o cálice da ira de Deus estava sobre ele ali. Ele pagou de uma vez por todas o teu pecado, o meu pecado, passado, presente, futuro. E ali, ó, a ira de Deus estava sobre o ombro de seu filho. Aí sim, tem justiça. Agora nós, não se ire. Gálatas 5,19, lá tem uma lista dos frutos da carne, as obras do fruto da carne. Está lá, tem moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. E dentro dessa lista está lá a ira e a inveja. Eu os advirto, como antes já adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Paulo diz à igreja da Galácia, é bem claro em relação a isso, olha só. Por isso eu digo a vocês, Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum busquem satisfazer os desejos da carne, de maneira alguma. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eu ainda estou com o versículo do Palavra Fest. Quem ainda está com o versículo do Palavra Fest aí? Vai. Romanos 8. Aí tem um versículo que eu memorizei assim, ó. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha aí, gente, eu nunca acreditei que eu conseguiria memorizar versículo com música, mas a inteligência artificial veio aí, e hoje nós temos lá o rock, pop e tudo mais, e ajudou a memorizar. Não sei como que você faz para memorizar, mas é importante você ter essa palavra na sua mente. A inteligência artificial vem aí, use isso daí para você ter essa palavra. Voltando. 1 Samuel 18,3 diz que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas entendeu. Jonatas era filho de Saul. Ele entendeu que o pai dele já tinha desgraçado e ele já sabia que Deus ia tirar o trono da dinastia dele. E ele se tornou amigo de Davi. Isso é uma tremenda humildade, né? Porque eu sou filho do rei, eu seria o próximo rei, mas eu já entendi, eu sou humilde, eu entendi que meu pai desagradou, e eu entendi, e sou amigo do próximo rei, Jonatas tinha todos os motivos do mundo para ter inveja de Davi, mas ele entendia que Deus já tinha mudado os planos. Em nossas vidas, às vezes, vai acontecer algumas consequências que nós não gostamos, que nós não entendemos. Mas em Romanos 8:28 diz que em tudo, você já sabe esse versículo memorizado, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o propósito de Deus. Talvez você teve uma perda familiar, talvez você ficou desempregado, você está numa doença. Ai, porque estou doente. Rapaz, eu tive um irmão que ele tem 4 filhos.
nasceu o primeiro, os 2 do meio morreram com 8 meses na barriga, e ele está aqui agora com o último bebezinho recém-nascido. E eu conversando com a mulher dele lá em Belo Horizonte, Deus está agindo. É propósito dele, você não vai entender, mas o homem que o meu irmão se tornou, e essa mulher de garra, de fibra que essa mulher tem se tornado, para ajudar outras pessoas na comunidade onde ela faz parte, é incrível, 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 incrível. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Davi, entendendo esse dilema de relacionamento com Saul, decidiu ser humilde em todas as situações. Davi sempre falava das vitórias de Saul e sempre honrava Saul acima de si. Diga para a pessoa do seu lado, a palavra de Deus diz, considere os outros superiores a você mesmo. Fale bem assim, meu irmão, você é superior a mim. Fale aí, meu irmão, você é superior a mim. Você é superior a mim. Se você tiver isso daí em mente, já muda já muita coisa. Isso é completa humildade. Olha alguns exemplos de humildade na Bíblia. Olha só, Moisés foi chamado por Deus para poder libertar o povo lá. Ele reconheceu que não tinha a capacidade de poder guiar o povo, mas ele dependia totalmente de Deus em oração, e Deus foi lá, capacitou. Isso foi uma tremenda de humildade. Ele não se exaltou em nenhum momento. O povo reclamão, o povo saiu do Egito, reclamão demais. E Moisés foi servo do povo. Um outro exemplo, Maria, mãe de Jesus. Maria se submeteu ao plano de Deus e não entendia realmente o que poderia acontecer ali, mas ela se submeteu, foi instrumento de Deus e é reconhecida apenas como serva. Davi, nós vamos citar vários exemplos dele, mas Davi foi humilde também. João Batista tinha seguidores, tinha influência, tudo mais, mas ele reconhecia o papel dele. Ele sabia que o papel dele era apenas preparar o caminho para a vinda do Messias. E o último e o mais exemplo de humildade, quem é? Quem é? Jesus. E o versículo que encaixa perfeitamente para exemplo de humildade, Filipenses 2, do 5 ao 8, fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se, mas ele esvaziou-se, se tornou servo e foi para a cruz, a morte de cruz por nós. Então, mostra a grandeza do reino de Deus, está em servir. Então já anote esse princípio importante, princípio número 24, e você já vai anotar falando para a pessoa do seu lado: seja humilde. E já anote aí esse princípio 24, seja humilde. Precisamos entender de que o foco não é de nós brilharmos, mas sim do reino de Deus brilhar. Lá onde você está, na empresa que você trabalha, o foco não é você brilhar, é fazer aquela empresa crescer e o nome de Jesus ser reconhecido através da sua vida, do seu modo de viver, do seu modo de amar. Isso exige humildade. Mateus 5 diz: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ser honrado? Quer ser honrado? Quem quer ser honrado aí? Pode levantar a mão, não é para cá não, eu quero ser honrado. Seja humilde. Continuando a leitura, lá em 1 Samuel 18, 12, diz assim: em seguida temos Saul novamente com medo, pois ele sabia que o Senhor o havia abandonado. Repita comigo bem assim: neste momento, o Espírito de Deus não estava mais com Saul. Fala para alguém perto de você bem assim: ele estava com medo. Repita comigo: porque Deus o abandonou. Fale para alguém perto de você: isso é muito sério.
Na nossa vida, sempre vai chegar o momento em que Deus vai encerrar a nossa missão. Quando eu estava estudando isso aqui, eu pensei no meu tempo de escola técnica. Eu fiz escola técnica, o meu ensino médio, fiz eletrotécnica na escola técnica. Mas teve um momento que terminou a missão na escola técnica. Eu lembro que eu já fui do Ministério de Música. Eu não entendo nada de música, mas um dia Deus me chamou para liderar, para dirigir a música. Aí eu falei, Penny, tem certeza? Ela, tenho, é você mesmo. Então eu fui para lá e ela treinou, eu e Soraya, para música, para missão. Era isso que ela queria treinar. E nós não entendemos nada de música, mas nós sabemos fazer missão. Então teve esse tempo. Teve um tempo que eu estava sentado como você, e o pastor Davi virou e disse assim, Clícia, é você que vai para a cidade de Deus. E a gente sem entender, porque uma parte fácil é pastorear tendo o pastor Davi por perto. Mas na hora vai, e fomos embora. Então teve esse tempo em que nós passamos na cidade de Deus, curtimos esse momento fantástico de 11 anos, mas teve um momento, olhe para mim, que nós voltamos e estamos aqui, vivendo um novo momento. E Deus sempre trabalhando, nós precisamos entender que isso vai acontecer, porque Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Está ou não está? Está. Hoje você no Ministério de Fantoche, amanhã você no Ministério de Música, depois de amanhã você no Ministério de Missão, junto com o pastor Israel. Mas Deus sempre está trabalhando. E, voltando à leitura, acabou ali o tempo de Saul. O Espírito de Deus não estava mais nele. E agora, ele vivia com o quê? Pode falar? Com medo. Para você refletir. Aí eu estava conversando com o pastor Rosinaldo ali. Um dos motivos dessa amizade de Jonathan com Davi. E eu vou voltar ao início da aula, nessa palavra que é obediência, que nós falamos filhos. Mas chega uma hora que o filho olha e vê que o pai não é mais um referencial. É por isso que nós investimos aqui em criança, investimos no teens, porque às vezes para o seu filho de 12 a 14, você não é mais um referencial. E na visão que Deus tem dado ao pastor Davi, eles precisam de referenciais. Precisam ou não precisam? Precisam. Então, Jonathan, nesse momento, ele percebe e ele entende de que Deus não estava mais com o pai. E ele, opa, eu assisti Davi arrancar a cabeça do gigante. E é um cara de Deus. E eu entendo o porquê dessa amizade de Jonathan com quem? Com Davi. E olha, que se você continuar lendo, você vai perceber que Davi teve duas oportunidades de matar o rei, mas ele não matou. Davi entendia que Saul era o rei, e diz a palavra que ele sempre o servia com muita humildade. Repita comigo bem assim, Davi, mesmo entendendo que Saul foi reprovado por Deus, mesmo assim, repita comigo, mesmo assim, ele obedecia, ele atendia. Faça assim, com humildade. Pode fazer, com humildade. Humildade tem a ver com isso. Fica em pé, por gentileza, quem tem de 15 anos para cima e ainda mora com seus pais. Pode ficar em pé, rapidinho, é rapidinho. Você que está assistindo pela internet, fique em pé se você mora com os pais também aí, tá ok? Eu estou olhando daqui, vamos lá. Quem tem acima de 15 anos, você é filho e mora com os pais. Isso. Repita comigo bem assim, Senhor, dai-me sabedoria de aguentar firme dentro de casa, sendo obediente, sendo humilde com os meus pais.
Porque eu tenho certeza, não estou lhe ouvindo, pois eu tenho certeza, que com essa atitude, eu vou colher coisas fantásticas, porque tu honras aquele que é obediente. Pode sentar. Deus vai te abençoar. Um outro exemplo que a gente tem nessa questão de humildade é Jesus. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz bem assim, Filipenses 2, do 5 ao 8, falando de humildade. Ei, a glória foi alguma coisa que ele não se apegou, e ele veio entre nós em carne e osso, e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso foco. Você que tem problema nessa questão de humildade, você precisa meditar sobre Jesus, porque ele é o nosso exemplo. Mas por que ele fazia isso? Ei, olha para mim. Por que ele fazia isso? Porque a submissão, a obediência até a morte de cruz. Porque ele sabia, deixa eu olhar para você sem piscar, o que ele veio fazer aqui. Ele entendia a missão dele aqui na terra. Ele sabia, ele olhou para toda a humanidade e viu toda a humanidade longe do Pai. E ele disse, papai, eu vou lá. E eu vou dar a minha vida por ele. E talvez Deus tenha dito para ele bem assim, mas lá você vai ser cuspido. Ei, os fariseus vão tirar você do sério. Ele não vai não. Eu não vou ficar revoltadinho. Eu vou cumprir a missão. Papai, eu quero ir lá. Eu quero amar toda essa humanidade. Eu quero resgatar toda a humanidade para ti. E ele veio e cumpriu a missão até o final. Sabe, gente, quando nós decidimos fazer em nossas vidas a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, com certeza você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. Anote um princípio importante, por gentileza. Princípio número 25. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Qual é o princípio? Faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o marido? Ame a sua esposa. Sufoque essa mulher de amor. Penso eu que eu estou olhando para homens que sabem qual é o suco top dela. Penso eu que eu estou olhando para homens que no meio do corre-corre, você tem um tempinho da gatinha, o tempinho dela. Como é que é o princípio? Leia para mim. Faça. Vontade de Deus para os filhos. Para de ser um peso na vida dos seus pais. Sufoque de amor os seus pais. Não há necessidade, vou repetir, eu falei na aula passada, papai e mamãe ir na escola para saber se você está bem. Chega para ele carta, chega e-mail da escola de que você está bem. Sem ser necessário. Parece coisa de chupeta, Zé Chupeta, pequenininho. Você que tem de 15 anos para cima, volta. Faça a vontade de Deus. Quer anotar? Salmo 48, o salmista diz bem assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Sabe, quando você lê a história de Davi, você vê que não tinha, ninguém conquistou o território como ele conquistou, sabe por quê? Porque ele tinha duas qualidades na vida dele, ele tinha submissão às autoridades, ele entendia que o rei, agora, deixa eu ver se você está prestando atenção, Davi entendia de que o rei era quem? Eu queria ouvir, Saul. Isso é um problema com Deus, não é dele não. O rei era Saul, então volta. Qualidade de submissão às autoridades e humildade. Fechando, entendendo os princípios de autoridade e humildade em nossas vidas, fale comigo bem assim, não tem como nada dar errado. Diga para a pessoa do seu lado bem assim, você vai colher alegria. Ei, mas sorri para ela, está falando sério, hein? Vamos lá. Diga, você vai colher alegria e sucesso na sua vida. Diga para ela sorrindo, obedeça às suas autoridades. Ainda dando continuidade à nossa leitura, Salmos 18, 16, fala assim, todo Israel e
todo o Judá, porém gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Por que o povo amava Davi? Porque ele sempre estava na linha de frente. Aquele que quer ser líder vai ser mais cobrado e vai trabalhar muito. Aquele que vai ser líder precisa estar na linha de frente. Quantos jovens aqui, ou quem assistiu ontem o seminário Fé e Ciência? Fé e Ciência. Vocês lembram de uma foto que o Herbert botou, dos super-heróis, que é do criacionismo contra o evolucionismo? Vocês viram? Quando eu vi aquela foto ali, eu imaginei naquela foto ali, o pastor Davi e os outros pastores tudo atrás dele. Super-herói. Sabe por quê? Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O líder, ele tem que arrastar. Ele tem que mostrar exemplo, ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar na linha de frente. Cara, essa semana, o pastor Davi viajou. Aí, eu falei para minha esposa bem assim, cara, estamos de folga. O pastor Davi viajou, terça-feira não vai ter reunião. Então, bora organizar nossa semana, que nós estamos de folga, eu quero passear, quero desaparecer e tal. Programei a semana toda. Aí, sexta-feira, tinha combinado com ela um negócio aí top. Aí o pastor Davi chega quinta-feira. Mas eu fiquei tranquilo, porque reunião era terça, não teve reunião. Aí o que a gente recebe de noite, quinta-feira, Israel? Gente, amanhã, sexta-feira, no dia que eu tinha programado com a gatinha, reunião com todos vocês. Como é que fala para a esposa? Para cancelar. Mas sabe de uma coisa? Linha de frente. Linha de frente. Falei para ela, é o seguinte, está cancelado. Eu vou para a igreja Gente, linha de frente. Aqui na igreja, os pastores, quando eles acham que vão descansar, aí é que vem mais trabalho ainda. Inventaram agora um tal de Noite dos Heróis. Linha de frente. O povo gostava dele porque ele estava na linha de frente. Só que isso gera um problema para Saul. Gera um problema de inveja, de insatisfação, de ciúme. Aí Saul, com essa raiva, com essa fúria, agora vai armar um esquema, uma situação, para dar uma rasteira em Davi. Ele tem a brilhante ideia, vou chamar minha filha, Merab. Vixe, eu não sei falar isso aqui não. Merab. Eu vou dar ela como esposa dele, e eu não preciso nem dar o fim nele. Deixa que os filisteus vão tomar de conta. E a bicha está assim com o pai dela, ó, na armação. Deixa eu falar com os jovens. O diabo, aquele que veio para matar, roubar, destruir, aquele que quer o seu mal, e você que foi jovem, que participou aí, você viu que foi falado bastante sobre faculdade, sobre o que tira o nosso foco. Ele sabe o seu potencial. E o diabo, ele vai colocar na sua frente a Merab. Falei certo agora, Merab? Está na Bíblia, você lê que é essa daí. Ele vai botar na frente essa sem vergonha. E por que ele vai botar na frente? Porque ele sabe qual é o seu potencial. Ele sabe as suas qualidades. Ele sabe que você vai ser uma flecha contra o inimigo. Então ele vai trazer alguém que vai destruir, vai armar um esquema, uma artimanha aqui, para enfraquecer você. E você tem que estar muito esperto sobre isso aí. Agora,
Parece que não deu muito certo. Aí o que ele faz? Bota para Mical. Só que tem um detalhe. A Mical gostava de Davi. Gostava de Davi. Jovens, você precisa encontrar uma pessoa que goste de você. Uma pessoa que vai se alinhar, que vai linkar, que vai ajudar você no seu potencial. E vice-versa. Eu garanto que o Israel não faz nada no ministério dele sem que haja apoio da esposa dele. Eu tenho certeza que o Clício não faz nada sem que haja apoio da esposa dele. Eu não faço nada sem apoio da minha esposa. Aliás, quase tudo vem dela. Eu só faço a coisa acontecer. Sou a parte operacional. É diferente com vocês? Não é diferente. Agora, Mical gostava de Davi. Escolha uma pessoa que goste de você. Porque o inimigo, ele quer que você viva uma vida frustrada. Se você se casar com uma Merabe. Agora, Saul tentou pegar a sua filha, tentou pegar Davi com a sua filha, Mical, mas ela gostava de Davi. Já Merabe não gostava porque ela estava alinhada com os planos perversos do pai. Agora, uma outra situação aqui que a gente encontra no capítulo 18, versículos 25 a 27. Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, porque agora ele já estava engatado com a noiva. Não quer outro preço, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Ele não precisava matar, deixa que ele mata. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi não matou, foi 100 não. Davi trouxe, foi 200. Mataram 200 soldados filisteus. Gente, tem jovem aqui que eu tiro o chapéu. Tem jovens que a gente pede aqui, eu estou precisando de 20 cadeiras. Os caras trazem 60. A gente fala para alguns jovens aqui, gente, estou precisando de 20 jovens para ajudar a dar uma geral aqui nessa sala. Aparece 100. Fantástico esses jovens. Aqui eu aprendo um princípio. Princípio 26. Anote. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor toda vez que você fizer. Faça porque é para Deus, não é para homem. Faça porque são para os seus irmãos. Faça porque são para os seus irmãos. Faça porque é para Deus. Faça o seu melhor. Não faça coisa requenguela. Quem trabalha comigo sabe que eu não gosto de coisa requenguela. Eu sou chato. Eu gosto da coisa bem feita. Eu gosto da coisa bem pintada. Por exemplo, tem uma coisa aqui, Clício, que eu estou incomodado já faz, tempo. Já faz tempo, estou incomodado demais. E essa semana eu vou tomar frente. Estou incomodado com esse palco aqui. Esse palco precisa... Agora eu pisei aqui em falso aqui, quase que eu caio. Eu quero o melhor, sabe por quê? Porque um professor pode cair aqui de cima. Um dos colegas aqui que ajuda a gente para montar isso aqui, pode escorregar e cair. Eu quero o melhor porque eu preciso andar aqui, eu preciso me mexer. Então eu quero fazer o melhor. Eu vou trazer minha equipe aqui, a gente vai agitar o que der para agitar, pintar. Deus quer que você faça o seu melhor. Agora eu faço uma pergunta para você. Você está fazendo melhor lá no seu ministério? Sabe a maior reclamação que eu tenho nesse período? Eu estou falando do meu ministério, do pessoal que trabalha comigo, dos ministérios, é que começaram o ano com 30 e nesse período só tem 5. É diferente lá no Missões? Faça o seu melhor. Faço melhor, faço melhor, faço melhor. Faço melhor para Deus. O pessoal que não cantou aí, porque não foi de Novas Jovens aí.
pessoal do Nova Jovens aí sabe. E tem a bênção. Que bênção que Deus promete para aquele que faz o melhor. Cadê? Quem que faz ministério aí? Quem que faz o ministério? Quem que tem GA? Quem que tem GA? GA é o seu ministério. Quem é que só leva refrigerante para o GA? Não coloca o nome no molho do quicão lá, no molho? Você tem que fazer o melhor onde você está inserido. Se você está inserido aí no ministério, no GA, você vai colocar o seu nome lá na lasanha. Você vai colocar o seu nome não só no refrigerante, nos descartáveis. Você vai colocar o seu nome em tudo lá, faça o melhor. E olha, tem bênçãos espirituais para aquele que faz o melhor. Olha só. Eu quero que você anote aí, nós vamos refletir sobre 5 bênçãos que recebemos quando nós procuramos dar o nosso melhor para Deus em tudo. 5 bênçãos. Só coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou falar os versículos aqui e você anote isso daí. Olha só, não se trata de perfeição, mas de dedicação e de fidelidade e amor ao Senhor. A palavra de Deus nos garante que tudo que fizermos para Ele tem valor eterno e vai gerar frutos. Então, já anote aí a primeira grande bênção: aprovação e recompensa de Deus. Passagem é Colossenses 3, do 3 ao 24. Aprovação e recompensa de Deus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aprovação e recompensa de Deus. Essa é uma grande bênção que você recebe. Quando nós fazemos o nosso melhor para Deus, nós recebemos a sua aprovação. Você que está anotando, é a aprovação e recompensa de Deus. Daniel foi um exemplo de fidelidade. Mesmo diante de pressões, ameaças, ele se manteve ali firme. Saiu um decreto aí que tu vai morrer. Fala com a minha mão, que eu não estou nem aí. Eu vou falar com o Senhor Deus de Israel aqui todo dia. Eu vou ali fazer minhas orações. Eu não estou nem aí, como é que faz mais? Estou nem aí para ti, fale aí. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou fazer o meu palavra feste. Eu vou estar com Deus. E ele foi honrado pelo Senhor. A segunda grande bênção: força e coragem renovadas. Força e coragem renovadas. Anote aí, a passagem é Isaías 40, 31. Força e coragem renovadas, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, voam alto. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, incrível, incrível. Eu saio daqui no domingo, eu dou aula aqui, pego o meu carro, vou para Presidente Figueiredo, prego lá na igreja e estamos na semana do Palavra Fest, pastor Clício. Está todo mundo lá decorando, não se aborreça por causa dos homens maus, memorizando e tudo mais. E saio daqui, encho o colchão de ar, eu e minha esposa. Olha minha gatinha, cara, Deus me deu uma mulher certa. Se me desse outra, talvez não queria. Não vou para Figueiredo não, vou ficar em casa. Eu não quero ser mulher de pastor não. Olha só, por isso que jovem, tu tem que ser uma mulher que Deus tenha levante para você casar. Você que é mulher, tem que ser uma mulher de Deus. Meu tempo está passando. E a minha esposa enche lá o colchão de ar, deita lá e dorme. Aí depois, no outro dia, a gente só faz a oração no carro. Senhor, nos leva em segurança para Manaus. Proteja-nos de acidente aqui nessa estrada e renove as nossas forças. Gente, eu chego aqui em Manaus, já estou segunda-feira, já estou um aço. Você pede e Deus te dá. Não tem por que não pede. Quando pede, não recebe por quê? Pede por motivo errado. Então eu quero a bênção daquele que faz o melhor. É a segunda. Terceira, sabedoria e discernimento. Terceira grande bênção: Deus vai te dar sabedoria e discernimento. Em Tiago 1,5, a referência. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Um exemplo que nós temos é Salomão. Salomão
pediu sabedoria para poder governar. Ele pediu sabedoria para poder fazer o melhor para Deus. Eu já vi os pastores church aí dessa worship falando, eu vou pedir... Salomão pediu sabedoria porque Salomão já era um homem rico, ele já era o rei de Israel, por isso que ele pediu sabedoria. Conversa fiada. Ele pediu sabedoria porque isso ele não tinha. E ele tinha que governar o povo e fazer o nome de Deus conhecido, por isso que ele pediu. Quarta, paz e alegria no coração. A quarta grande bênção para quem faz o melhor para Deus, paz e alegria no coração. A referência é Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Maria, mãe de Jesus, entregou ao plano de Deus, mesmo em meio às incertezas. Sua submissão trouxe paz, alegria e honra, e ela foi chamada de uma mulher bem-aventurada. A quinta grande bênção, frutos que impactam. Frutos que impactam gerações. Você vai frutificar. Mateus 5,16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O objetivo de Deus para a sua vida é que você nessa luta que você passa, nesse desastre que aconteceu na sua vida, que está acontecendo, que a luz de Cristo seja visto em você. Jesus, quem pecou? Quem pecou? Foi ele, o pai dele, a mãe dele? Quem pecou? Quem pecou? Foi nenhum deles, não. É para a glória do nome do Filho do Homem. E foi lá e curou o cego. E hoje nós sabemos dessa história porque Jesus assim o permitiu. Paulo se dedicou toda a sua vida ao Evangelho, impactou o Evangelho, chegou até nós aqui, a sua entrega produziu frutos que até hoje abençoa a igreja do Senhor com as cartas de Paulo. Resumindo, faça o seu melhor, faça o nosso melhor, faça o melhor. Fazer o melhor para Deus não é em vão. Quando nos dedicamos com Ele em amor, você ganha a aprovação dEle. Você é recompensado, suas forças e coragem são renovadas, você tem sabedoria para viver, você tem paz, alegria, você consegue sair na rua sorrindo porque Deus está contigo e você vai deixar frutos, frutos que vão impactar uma geração. E fica a pergunta, você está fazendo o seu melhor para Deus? No seu trabalho? Aqui na igreja? Na sua casa, você tem feito o seu melhor? Não é sobre perfeição, mas é sobre uma entrega sincera. E quando colocamos na mão de Deus, Ele faz infinitamente mais do que você possa imaginar. Em Romanos 12 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus, Ele quer você fazendo o seu melhor por completo. E Saul teve essa oportunidade. Eu estava prestando atenção ali no que o pastor Israel estava ensinando. E eu estava em oração assim, Senhor, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Porque às vezes nós mesmos atrapalhamos. E Saul perdeu essa oportunidade. Lendo, continuando a leitura, lá em 1 Samuel, capítulo 18, do 28 ao 29, se você quiser abrir a Bíblia, se você quiser acompanhar comigo. 1 Samuel 18, do 28 ao 29, eu pego uma pepita de ouro aí. Diz bem assim, a palavra de Deus. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, o Senhor estava com quem? Davi. E que sua filha Mical o amava. Como é o nome da filha? Temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Imagina, vou ficar bem aqui, uma vida totalmente conturbada, perturbada. Deixa eu olhar para vocês. Número 1, Deus coloca o Espírito nele. Número 2, Deus retira.
Número 3, ele vive uma vida, voltando à aula passada, de medo, de inveja, de mágoa. Aí agora você tem o filho, como era o nome do filho? Como é o nome do filho? Que não tinha mais o pai como foco, como referencial. O referencial agora de Jonathan era quem, por favor? Davi. Aí na aula de hoje, nessa pepita aqui, entra agora mais um, que é da família. Como é o nome dela? Mical. E fala que Mical amava Davi. Então é um problema muito sério quando você vê que o que a ausência de Deus faz na sua vida. O azedo que é. Agora, se nós focalizarmos na vida de Davi, qual era o segredo da vida de Davi? O segredo da vida de Davi é que o Senhor estava com ele. E qual deve ser o segredo das nossas vidas? Que o Senhor esteja comigo. Repita comigo, que o Senhor esteja comigo. Repita comigo, que o Senhor esteja comigo. Qual deve ser o grande segredo da nossa vida? Pode falar aí, vai. Que o Senhor, fala para o teu irmão, que o Senhor esteja contigo. Isso. Isso vai dar coragem. Ei. Isso me dá coragem de sair para trabalhar. Isso dá coragem ao Israel de sair daqui e vai lá para Presidente Figueiredo. E temos que orar por essa ida, para que Deus proteja a ida e a volta. Mas por quê? Quando nós sabemos, olhe para mim, aqui agora na aula, o professor dando aula, isso dá uma coragem, dá força a ele, de saber que o Senhor está contigo quando você está fazendo o ministério. Isso é muito importante. Aí dentro disso, eu tenho aqui 3 dicas, eram 8, eu vou dar 3. 3 dicas importantes sobre essa questão de você descansar, de você buscar, jovem que está me ouvindo, que o Senhor esteja contigo. Moisés virou e disse assim, se o Senhor não for, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for. Se o Senhor estiver comigo. Dicas importantes, você que anota tudo, primeira dica, sobre essa questão de o Senhor estar comigo. Número 1, se você quiser anotar, confie na presença de Deus em meio ao medo. Existem situações na nossa vida que vão causar medo. A pandemia causou medo. Mas eu dizia para a Soraya e para a Rebeca, o Senhor está conosco. Independente de qualquer coisa. Não deu tempo para falar para ela, quando o GA me carregou, quando o GA me carregou, eu não lembro de nada. Soraya só me disse que chamou o GA, entraram lá em casa, me carregaram, jogaram no carro, eu não lembro de nada. Mas uma convicção eu tenho, de que o Senhor estava comigo, lá na boca do dragão no hospital militar. De que o Senhor estava com Soraya. Eu lembro que teve uma hora que eu virei, Soraya ali tossindo, e não parava de tossir, a Rebeca com febre no outro quarto, todos os 3 com Covid. Mas eu tinha uma convicção olhando nos seus olhos, de que mesmo em meio ao medo, dá medo ou não dá, bora? Dá ou não dá? Dá. Mas que o Senhor estava comigo. Olha aqui, ó, Josué capítulo 1, verso 9, olha esse exemplo. Josué ouviu de Deus bem assim, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que você ande. Segunda dica sobre isso, coloque aí, creia que Ele luta por você nas batalhas. Creia que Ele luta por você nas batalhas. Creia que Ele, eu anotei o meu bem assim, Clício, você precisa crer que Ele já foi na frente da batalha. Quem aqui tem uma batalha? Quem aqui tem uma batalha? Eu tenho uma batalha, né? Repita comigo bem assim, eu creio que o Senhor já foi na frente. Isso. Essa é a nossa fé, é por isso que a gente está sentado aqui. Ei, eu conheço vocês, se deixar a gente fica até meia-noite aqui, amém? Porque essa é a nossa fé. Creia que Ele luta por você em meia batalha. Moisés diante do mar vermelho, aquele mar fechado, aí ele ouve falar que o inimigo vinha lá atrás, e Deus disse, bate agora o cajado, lá vai, ó, pá,
Quando ele bate o cajado, o que que ele assiste? Alguém me ajuda, por favor? Abrindo o mar vermelho, o povo passando pelo meio e o inimigo sendo morto. Essa é a nossa fé. Creia que ele já foi na frente. Anote a terceira. Permaneça firme mesmo em tempos difíceis. Permaneça firme mesmo em tempos difíceis. Continue firme, independente da tempestade, independente do deserto. Timóteo era muito novo. Em 2 Timóteo 4,17, Paulo ensina a Timóteo bem assim: ei, Timóteo, não te esquece, eu passei por prisões, por perseguições, naufrágios, mas eu mantive a confiança. Olha o que ele diz para Timóteo: o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Lá em 1 Samuel 19,1, diz bem assim, 1 Samuel 19,1, Saul falou ao seu filho Jonathan e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Ei, em 1 Samuel 19,1, Saul agora, ele não fica só no coração dele, porque eu peguei essa pepita, ele não fica agora só com ele, Rosinaldo, agora ele vai falar, ei, ele fala para o filho, ele fala para todo mundo que está com ele, de que ele queria matar Davi. Agora a meta dele não era mais interna, a meta dele agora era externa. Observe o que a inveja e a mágoa podem fazer com uma pessoa. Anote, por gentileza, um princípio importante que faltou na vida de Saul. Focalize as qualidades. Focalize as qualidades. No lugar de olhar no que não prestava, deveria ter focado nas qualidades dele. E a Bíblia diz que esse foco foi tão errado. Ei, não sei se você está lendo e lembra que tem um momento que ele ficava tão perturbado, e Davi pegava o quê? Como é que é o nome disso aqui que ele pegava? Ele pegava a harpa e estava tocando aqui, para acalmar o bicho lá, ó. Não tinha o Espírito de Deus. A Bíblia diz aqui que um espírito Deus colocou, o espírito mau dele, e ele ficava perturbado, e Davi, de um lado aqui, tocando a harpa, mas a Bíblia diz que Saul pega a sua lança, e enquanto ele tocava a harpa, Saul queria o quê? Pode falar, vai, matá-lo. O que a gente precisa aprender agora nesse momento? Olhe para mim. Você precisa entender um princípio da vida de Davi. Davi com um olho tocava o quê? Vai. E com outro olho, estava de olho no quê? Pode falar, vai. Na lança. Anote aí um princípio importante nesse momento. Princípio importante, esteja alerta. Ou todo mundo no trabalho ama você, eu queria ouvir. Não, nós somos odiados. Você tem inimigos. Anote aí o princípio. Esteja alerta. 1 Pedro 5,8 diz bem assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Repita comigo bem assim: eu preciso. Faz assim, está atento. Faz assim, alerta. Sempre alerta. Olha para mim. Porque pode ser, me escute na aula de hoje, uma armadilha para você. Beleza. Ok. Vamos ao quiz da leitura que nós estamos fazendo. Fique de pé, tá bom? Aí você vai responder, relaxa um pouquinho, tá bom? Você vai responder para você mesmo, você pode fazer dupla, você pode fazer trio, tá bom? O importante é que você responda as questões, tá legal? Então, vamos lá, não pega a Bíblia, não pega a anotação, nada. Tem que tá aí já saber de cabeça, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual era o nome do pai de Saul?
Presta atenção, nós estamos fazendo aqui um quiz da leitura, tá? Como era o nome do pai de Saul? Não, estou falando, é um quiz de leitura. Eu quero a resposta. Qual é o nome do pai de Saul? Tá certa a resposta? Será que tá? Qual é a resposta, professor? Aê, quiz. Segundo. Qual era o nome da filha de Saul que se casou com Davi? Não é Merab? Tem certeza disso? Projeção, qual é a resposta? Bical. Terceiro. Qual era o nome da cidade originária de Golias? Itacoatiara? Qual é? Quem acha que é Rocã? Gate. É Gate. Teve gente que respondeu. O pessoal ficou em dúvida dessa aí, hein? 4. Por que Saul perdeu o reino? Qual é a resposta, professor? Desobediência a Deus. 5. Qual era o nome do melhor amigo de Davi? Não, do pastor Davi é pastor Roxa. Jonatas, está certa a resposta? Jonatas. Próximo. Quantos homens acompanhavam Davi no acontecimento ali na caverna de Adulão? 100, 300 ou 400? Quem acha que é 400? Quem acha que é 400? Acertou, 400. Top. Próximo. Esse aqui é difícil. Quem foi Doeg? Vou dar um tempinho para você falar para a pessoa do seu lado aí, hein? Ok, bora ver se você acertou. Coloca aí a projeção. Tem que estar dentro desse contexto aí. Natural da região de Edom, era o chefe dos pastores de Saul, presenciou o encontro entre Davi e o sacerdote. Foi dentro disso aí? Beleza. Próximo. Como Davi escapou da cidade de Gad? Cara, eu fico louco com essas perguntas aqui, ó, é muito fácil. Como foi que escapou? Como foi? Se fingindo de louco. 9. O sacerdote principal da cidade de Nob ajudou Davi. Quais são as 3 coisas que ele deu a Davi? Eu vou perguntar e eu vou falar e você vai dizer sim ou não, beleza? Ele deu comida? Sim. Ele deu espada? Sim. Ele deu lança? Ih, deu não. Ele consultou a Deus. 10º. Qual era o segredo de Davi em todos os seus empreendimentos? Qual é a resposta? Deus. Ele sempre consultava Deus. 11. Qual era o nome do comandante do exército de Saul? Parecido com Eckner, né? Pastor Eckner. Qual era? Esse lado aqui não está respondendo quase nada. Qual era o nome? Abner. Ô, projeção. Esse aqui é difícil. Deus não vê como o homem olha o exterior, mas Deus vê e o interior. Top. 13. O que Jonatas deu para Davi a fim de comprovar a sua amizade? Cite pelo menos umas 2 ou 3 coisas. Vamos lá. Resposta. Vê se você falou uma dessas aí. Resposta, professor. Arco, espada, cinto, túnica e o seu manto. 14. Quem foi Zeruia?
Irmã de quem? Davi. E por último, nome dos 3 filhos de Zeruia. Quem sabe essa? Quem sabe essa? Quem sabe? Olha, 4 pessoas sabem. 4 pessoas sabem. Resposta: Joabe, Absai e Azael. Parabéns, você pode citar. Só para fechar aqui rapidinho. Olha só, algumas pessoas estão confundindo a meditação, tá? Estão fazendo a meditação da igreja. A meditação dessa aula aqui é essa folhinha aqui, aula 3, tá bom? Aula 1, aula 2, aula 3. Se você não recebeu, levante o seu braço que o pessoal da equipe aí de Verdinhos vai entregar para você, tá legal? Aí você aproveita, pega o seu celular, tá dando uma interferência aqui na outra sala. Se o seu celular tá com o Bluetooth ligado, você vai lá e aperta lá, desliga o Bluetooth aí, porque talvez você esteja ouvindo o áudio do seu WhatsApp. Ah, não está saindo aqui. Aí o pessoal lá da outra sala está escutando o seu áudio do WhatsApp. Então desbloqueie aí o seu Bluetooth. Desative. Coloca aí, não, tem um mapa aí? Tem um mapa na projeção? Coloca esse mapa aí. Quero que vocês olhem aqui os inimigos de Israel. Deixa eu ver se o meu... Eita, meu negócio aqui. Olha aí, ó. Os inimigos de Israel. Essas cidades aqui, ó. Ecrom, Asdod, Ascalão, Gate, Gaza. Ó, Gaza é conhecido. Esses são o povo filisteu. Esse povo aqui que, rapaz, pessoal, até hoje, né, eles atacam lá. O Hamas, hoje a faixa de Gaza está até aqui mais ou menos. Isso daqui, Ascalon, já é cidade de Israel. Tanto que uma bomba do Hamas atingiu a cidade de Ascalon. Tá bom? Então, esses são os inimigos de Israel. Eles atacam Israel. Nesse período aqui, eles atacaram Israel, roubaram a Arca da Aliança. Meu pai, o pessoal ficou aflito lá. E começaram a aparecer tumores lá no pessoal, tumores em toda a população do Filisteia. Começaram a aparecer tumores e eles estavam aflitos, querendo saber como é que Deus poderia livrar ele dessa praga, dessa peste, porque era tumor de tudo quanto é que é jeito, o pessoal estava leprento lá. Aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 6, do 16 ao 17, os 5 governantes filisteus viram tudo isso e se voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, e outro por Gate, outro por Ecrom. Uma forma de poder pedir perdão, que o Deus de Israel nos perdoe. Está aí, nós fizemos aqui uns presentes de ouro para vocês nos perdoarem. Os inimigos do povo de Deus se levantaram contra ele, depois prepararam ali ofertas para poder serem curados daquela maldição que ali estava com o povo filisteu. A vida cristã é uma jornada de fé, mas também de luta. Quem aqui tem lutas? Já falaram um monte de vezes aqui. Eu tenho lutas, nós temos nossas batalhas, né? E Jesus nos advertiu, gente. Jesus falou que vocês serão perseguidos, que vocês serão odiados. Neste mundo tereis aflições. O que ele manda você fazer? Tenha bom ânimo. Então dá um sorriso para a pessoa do seu lado e diga: ei, meu irmão, tenha bom ânimo, meu irmão. Cara, é muito legal dar aula na 209. Até a pessoa que às vezes é meio chonga assim, aí o pastor Clício vai e fala, aí, ai, tenha bom ânimo, meu irmão. Aí você, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, tenha bom ânimo. Por isso a Bíblia nos chama para poder viver de maneira alerta, sóbria, vigilante. Lembrando que Satanás nos odeia. Sabe por que Satanás nos odeia? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele quer ver aquele bebum que Deus teceu no ventre da mãe dele, ele quer ver ele com a cara na sarjeta e falar, olha o que eu faço com a tua criação. É isso que Satanás quer. Olha, você instituiu a família de Deus aqui, olha o que eu faço, pai e mãe separado, filho para o homossexualismo, para o lesbianismo. É isso que Satanás quer.
Então ele quer que você fique alerta, sóbrio, não apaixonado com as coisas desse mundo. Olha, a pessoa, o pai deixa de criar seu filho porque está querendo, apaixonado pelas coisas desse mundo, não está sobriamente, está querendo viver uma vida bem, querendo ganhar muito dinheiro, e seus filhos entregues para Satanás. É isso. O inimigo é real. Está ao nosso redor. A palavra de Deus diz em 1 5:8, diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo é o inimigo de vocês, anda ao nosso redor, esperando uma oportunidade para poder dragar. Às vezes é uma oportunidade de emprego, surgiu um emprego para você lá em Natal. Tá, você e tua família, todo mundo aqui no Kids, no Teens, alinhado, e você vai pensando que você vai ficar rico, uma oportunidade em tanto, e você vai e leva seus filhos para lá e sua família. Aí daqui a 10 anos, seus filhos todos na mão de Satanás. Porque perderam o Kids, infantil, teen, jovens, casam com mulheres descrentes. Aí depois você, o que eu fiz? Falta de sobriedade. Estava pensando apenas naquilo que vai ser melhor para você aqui. O diabo, ele não descansa, ele procura brechas para enfraquecer a fé do cristão. Por isso você não pode viver distraído, você tem que viver pela palavra, crente. A oração é nossa proteção contra a tentação. Um cristão que não ora é um cristão desarmado. Sim, você tem que ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te ajuda a tomar decisões, ela te ajuda, ela te clareia a tua visão para viver uma vida aqui que agrade a Deus. Mas a palavra de Deus diz bem aqui, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que dizer, Senhor, me ajuda a vencer essa tentação. Orando, isso é oração. Senhor, me ajuda, e se afastando daquele mal. Senhor, me ajuda, e correndo, fugindo. A vitória está em Cristo e na obediência a Deus. Portanto, Tiago 4:7 diz, portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Se submeter é fazer ele o Senhor da sua vida, você é um escravo dele. Agora quem vai mandar, quem vai fazer tudo na sua vida é ele. Ele que vai prover para a sua família, ele que vai te proteger, ele que vai te livrar do mal. Você é escravo. Ele é que manda e desmanda. Não é o nome Senhor não é uma palavra, um pronome pessoal. É nada, você é escravo. Samuel continuou como juiz de Israel. Olha nessa outra parte do mapa aqui, voltando. Samuel continuou como juiz de Israel e ele viajava. Tem um outro mapa aí? Ele viajava, está bem apagadinho aqui. Ele viajava de uma cidade chamada Mispá, Betel. Dá para ver aí? Ele viajava dessas cidades, Betel, Gilgal e Mispá. Mas sempre ele repousava em sua cidade em Ramá. Ele passava ali anos e anos instruindo o povo de Deus a viver uma vida que agrade a ele. Fazendo a leitura como você, me chama a atenção lá em 1 Samuel 23:6. Eu peguei uma pepita aqui de ouro. 1 Samuel 23:6 diz bem assim, ora Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal. Aí eu peguei e fui ler sobre a história do colete sacerdotal. E o colete sacerdotal, ele era usado quando se tinha que tomar decisão séria. Decisões de batalhas, dúvidas que eles tinham. Então se usava o colete sacerdotal. O que é que nós precisamos deixar bem claro nessa leitura? Isso não é como tem igrejas que ainda creem nesse colete sacerdotal. Isso é coisa do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Eu queria ouvir. Velho. Estou falando do DNA da nossa igreja. Clício, e qual é esse colete sacerdotal pelo Novo Testamento? Esse período da graça. O que é esse colete sacerdotal? Você está olhando para mim pensando também na tomada de decisões. Você recebeu uma proposta no primeiro CENIB, um casal veio pedir oração, porque o homem recebeu uma proposta de ir embora para Fortaleza. Eles não têm 2 anos de igreja, eles têm 3 filhos,
entregaram a vida para Jesus como Senhor e Salvador, está bem recente, fizeram um com Deus, e eu falei para eles que o diabo sabe vir quando você está aqui em cima. Aí eu falei para ele, eu não sei se vem de Deus isso. Aí eu perguntei, vocês conhecem o pastor Edson? É lá de Fortaleza. Se for para lá, se for de Deus, vai lá para a igreja. Mas eu não sei a distância também. Eu digo, tem que orar, está muito recente. Porque vocês entregam a vida para Jesus ser Senhor e Salvador. Aí ali no Um com Deus, entram no GA, e GA é legal, não é? Não sei na sua vida, GA para mim é top, dona Nube. GA para mim é top. Quer ver mexer comigo? Eu não reuni na quarta-feira. O negócio é abrir a casa, é receber gente, e a gente está junto. Então eu pedi para eles orarem. Então olhe para mim, Clício, qual é o nosso colete sacerdotal? Eu vou lhe dizer, o nosso colete sacerdotal hoje é o Espírito Santo. Quantos aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diga, eu. Né? Então eu fui o que vai? Selado. E ele habita em nós ou não habita? Bora falar de colete sacerdotal. Ele fala conosco ou não fala? Ele ensina ou não ensina? Quem essa semana, o Espírito Santo de Deus, falou com você essa semana? Falou comigo. Teve uma hora essa semana que ele virou, sai daí correndo, Neto, falou. Sai daí correndo. E aí você decide se fica ou sai. Ele falou para mim. E ele nos ensina, falando de colete sacerdotal, Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Está lá em João 14, 26, a promessa de Jesus. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que Jesus fez. Mas tem um outro lado também do colete sacerdotal. Por favor, cadê a sua Bíblia? Alguém me ajuda, por favor? Cara, cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê? Segura aí. Repita comigo bem assim, Senhor, muito obrigado por essa segunda parte do colete sacerdotal. Abraça a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque para chegar até mim tem sangue. Pessoas top morreram para que ela chegasse até mim. Diga assim, Senhor, obrigado por essa parte do colete sacerdotal. Diga para ele, me ajuda, Senhor, a ter tempo de qualidade com a tua palavra. Anote aí um princípio importante, por favor. Anote. Obedeça o manual. Obedeça o manual. Obedeça o quê? O manual. Sabe por que o seu casamento não tem mais alegria? Está faltando obedecer o manual. Quem meditou essa semana na nossa folhinha de meditação? Quem meditou? Mas quem também meditou na igreja? Eu meditei na igreja também. Qual era o tema? Fala aí para mim. O tema da igreja qual era? Que fantástico. Eu quero essa felicidade para a minha vida. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Que fantástico foi. Atenção, homem casado, por que você está olhando para mim pensando nessa manhã em desistir do seu casamento? Saco vazio. Um dia eu pensei como você em me separar de Soraya. E o problema eu descobri que não era Soraya. O problema é que era um saco vazio. E eu queria que a Soraya fosse do jeito que eu penso. Pergunta a você, a Soraya, minha esposa, algum dia vai ser do jeito que eu penso? Nunca. Nunca. E aí eu comecei a alimentar o Espírito, deixa eu olhar para vocês. E eu percebo até hoje, nesses 35 anos com ela, de como que diminui a briga dentro de casa, como que diminui a discussão. Falei isso para um casal hoje aqui. A mulher chorando muito porque eles têm brigado muito. E eu ensinei para eles a receita. Eu vejo lá em casa que a briga diminui quando a gente alimenta o espírito, Tiago.
Quando eu alimento o espírito, eu pergunto, quando você alimenta o espírito, o que você mais vê no seu cônjuge, você vê defeito ou qualidade? Eu queria ouvir. Qualidade. E olha a promessa, lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 6. Anote aí, Deuteronômio 28, do 1 ao 6, essa pepita de ouro. Deus fala bem assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente aquilo que Ele fala, não vou ler mais lá não, vou ler aqui agora, olhando para você. Se você obedecer cuidadosamente o que está aqui, tudo lhe vai bem, você terá sucesso na vida. E a minha principal preocupação agora de olhar para você, é que ele diz bem aqui assim em Deuteronômio. Ele fala bem assim: e eu abençoarei a sua geração futura. Quantos aqui querem, sentado do jeito que você está, que a sua geração futura seja abençoada? Diga, eu quero. Então diga bem assim: Senhor, me ajuda a obedecer os teus mandamentos. E a gente segue na leitura. Agora, 1 Samuel 23, de 11 a 12. Aqui entra uma questão de Davi. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu povo, o teu servo viu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse, ele virá. Então, na verdade, aqui Davi está com uma dúvida sobre aquele pessoal que ele ajudou, aquele pessoal ali que ele batalhou aquelas batalhas, que ele venceu. Aí, será que o pessoal vai denunciar ele? Será que o pessoal vai caguetar que ele está ali? Aí, olha só. E Davi novamente pergunta, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim os meus soldados a Saul? E o Senhor responde, sim, entregarão. Sim, entregarão. No mundo, nós precisamos aprender a confiar em Deus e não nos homens. Pois as pessoas são ingratas. Às vezes, a pessoa que mais você ajuda na vida, que mais você dá a mão para ela, que mais você apoia, são as pessoas mais ingratas. Quantos filhos os pais fazem de tudo para dar o melhor ensino, uma melhor vida, uma melhor situação, uma melhor tudo, e o filho vira jovem e perde a cabeça. O nome disso é ingratidão. E nessa passagem a gente vê mais um princípio importante para as nossas vidas. Confie em Deus. Davi perguntou 2 vezes e Deus respondeu 2 vezes, sim, eles vão entregar. Anote aí, confie em Deus. Mas não para por aí. No verso 15 a 17, Davi estava no deserto e soube que Saul tinha saído para matá-lo. Mas aí aparece Jonatas, o seu amigo, e diz, não tenha medo. Disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Gente, eu falei agora há pouco, é sobre encorajamento. Mais uma vez, eu quero reforçar sobre o encorajamento. Jonas aqui está dando um encorajamento direto a Davi. Amigo, eu estou com você. Meu pai não porá as mãos em você. Eu estou junto, eu estou de mãos dadas com você. Então é parte da nossa missão, é parte da missão da igreja, encorajarmos uns aos outros. E onde é que nós vamos fazer isso? Lá no GA. Lá no GA. Lá no GA. Lá no GA que você encoraja, lá no GA que você leva aquela cesta básica, é lá que você ajuda a consertar telhado, é lá que você ajuda. Olha, eu estou vendo eles ali, o Sérgio e a Renata, na época do Covid, a Renata, ela que foi fazer as coisas aqui no meu braço.
Acesso. Só tem um detalhe. Há 5 anos que ela não fazia um acesso, e ainda por cima ela está cega. Mas sabe de uma coisa? Eu fui na fé, mano. Entendeu? Está ali, ela está rindo ali, agora está de óculos até. Mas olha só, encorajar, apoiar, é ali que você ajuda, né? É ali que você estimula. E nos versos 25 a 27, aparece uma outra situação aqui. Saul e seus soldados começam a sair atrás de Davi. Ele sabe que Davi está ali próximo, mas só que olha só, Saul foi perseguir Davi, mas saiu por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro, fugindo depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio a Saul e disse assim: o pessoal lá de Israel está sendo atacado. Ou seja, ele tirou o foco de Saul sobre Davi, e Davi conseguiu fugir e dali foi para a caverna. E aqui a gente aprende, inclusive 1 Coríntios capítulo 10, 13, diz que Deus nos dá uma válvula de escape. Deus nos dá uma válvula de escape. Deus não nos dá uma tentação maior do que a gente não possa suportar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu dava aula de ginástica, há muito tempo, trabalhei em academia. Aí uma aluna minha, Israel, uma aluna lá em plena aula, desmaiou, do nada desmaiou. Foi aquele alvoroço todo e tal. Aí o pessoal lá, não, professor, tem que ir lá, professor. Aí eu fui lá e tal, e a menina lá desmaiada, toda, cara, o que eu vou fazer? Aí uma aluna, outra, falou assim, ela vai morrer, tem que fazer respiração boca a boca. Só tinha eu de homem lá. Aí eu falei, cara, só tem eu, vai ser eu mesmo. Quando eu peguei ela aqui no colo, para levantar, a válvula de escape veio na hora. A minha esposa tinha acabado de chegar e falou assim, bora, maninha, deixa de frescura, tá bom. Aí pegou a água, jogou na cara dela, voltou, pronto, válvula de escape. Deus dá a válvula de escape. Depois dessa válvula de escape, vamos continuar a leitura. Em 1 Samuel 24, do 2 ao 7, nós temos uma passagem aí que Davi estava com cerca de 3.000 homens. Davi estava fugindo de Saul, que estava louco, porque Saul estava louco querendo matar Davi. Davi, com 3.000 homens, entrou dentro de uma caverna. E quem que entrou dentro dessa caverna? Depois que Davi já estava lá no fundo. Imagina, essa caverna devia ser uma montanha gigantesca, lá dentro assim. Eu entrei numa gruta, eu tive agora em Belo Horizonte, entrei numa gruta lá de Minas, lá em Ouro Preto, lá, escuro demais. E lá era grande também. Aí, os 3.000 homens lá, todo mundo sentado, Saul entrou. Para poder, a Bíblia diz que acho que ele comeu uns negócios ruins, estava meio mal da barriga, entrou lá para fazer as necessidades dele. Aí um dos soldados chegou e falou bem assim, a palavra de Deus te disse que Deus entregaria os teus inimigos nas tuas mãos, mas acho que falaram baixinho. Ei, Davi, Deus vai te entregar tudo em suas mãos, porque era uma caverna, o cara estava ali, estava em silêncio, ele veio fazer as necessidades dele. Aí Davi chegou e deu um passo para frente, foi lá, não sei qual será a posição que o Saul estava ali, eu não sei qual era a posição dele, sei que ele pegou a sua espada e cortou um pedaço do seu manto, aí veio aquele remorso, e ele voltou lá com os 3.000 homens e disse, o que foi que ele disse mesmo? Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, de erguer a mão contra ungido do Senhor. Não, mas ele falou, ele estava na caverna, estava silêncio. Ele falou, que o Senhor me livre. Falou baixo, pro Saul não escutar ali, né? E aconteceu que ele obedeceu a Deus. Quando Deus coloca uma autoridade em nossas vidas, independente dessa autoridade ser boa,
ou ruim, não devemos se levantar contra a autoridade. Deus entende que essa autoridade foi colocada por Deus e precisamos exercitar o princípio da obediência às autoridades. Primeiramente, orar por essa autoridade. Então, já anote aí o princípio 31. Obedeça às autoridades. Obedeça às autoridades. Anote só a referência também, Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, não há autoridade. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que procedem trazem condenação para si mesmo. E na nossa sociedade, nós não vemos isso. As pessoas estão revoltadas de forma geral, e o cuidado que devemos ter é que toda essa revolta e rebeldia, você está se rebelando com aquilo que Deus instituiu. Gente, toda autoridade, o objetivo é moldar alguma coisa na nação, moldar alguma coisa em você, mudar alguma coisa. Eu já tive autoridades aqui dentro da igreja, liderança. E, meu Deus, acabei de casar, Deus levantou uma autoridade para mim no ministério lá, eu acabei de casar, recém-casado, cheguei atrasado na reunião do ministério. Quando eu cheguei com a minha esposa, recém-casado, o líder foi lá e me chamou a atenção. E eu achei duro, terrível. Nunca me chamaram a atenção assim. Já era um costume. Eu confesso que eu fiquei com meu coração chateado, endurecido, mas adivinha? Depois eu tratei o meu coração e nunca mais cheguei atrasado na reunião. Olha aí, Deus às vezes coloca esse líder no seu ministério, esse líder de GA, para moldar você. Agora você, quero mudar de GA. Aí passa um ano no GA, vai para outro GA. Passa mais 6 meses no outro GA. O problema é você que não se submete às autoridades que Deus tem colocado na sua vida, que não obedece. Você quer um líder do jeito que você quer. Que nem o pastor Clício, a Soraya nunca vai ser do jeito que ele quer. Vai ou não vai? Não, você também nunca vai ter o líder que você quer. Você vai ter o líder que você merece. O que Deus vai colocar para poder tratar você, mudar você. É isso. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar conta. Obedeçam-lhe não para que o trabalho obedeça-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu trabalho aqui na igreja e de vez em quando vem aquela musiquinha, mas todo dia o pecado vem. Aparece uma oportunidade de poder trabalhar aí fora. Israel vem trabalhar como representante da indústria novamente. E apareceu uma oportunidade aí onde eu ia ganhar muito dinheiro para visitar neurologistas, psiquiatras e reumatologistas. Essa oportunidade eu acho que é boa. Eu vou lá. Fiz a entrevista, fiz tudo mais. O pastor chegou e falou: pastor Davi, eu acho que não é bom não para você. Vai tirar teu foco aí, as missões, os trabalhos, tudo mais. Fiquei com o meu coração meio endurecido. Aí liguei para o Silvestre. Silvestre, Silvestre, o teu coração. Israel, eu nunca vi o pastor Davi errar. Obedece. Aí eu, desde então, a alegria do Senhor, estou feliz demais. E depois que eu cheguei e falei lá para a empresa, olha, não, isso vai tomar muito meu tempo, eu estou com um clubinho, orfanato, missões urbanas, 3 igrejas e tudo mais, eu acho que quer saber? Eu vou continuar aqui, eu vou obedecer à minha autoridade. Devemos aprender, devemos obedecer, esse é um princípio, um outro princípio importante, dependa de Deus, anote aí o princípio 32, dependa de Deus. Isaías, dependa de Deus aí, ó. Isaías 41:13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei.
Dependa de Deus, não dependa das circunstâncias que os seus olhos possam ver. Dependa que Deus está contigo, que Ele vai estar contigo, que Ele vai te ajudar. Davi, mesmo sabendo que era ungido de Deus, Davi entendia que não havia tirado Saul do reinado ainda. Entenda isso, Jesus já é o dono dessa terra, mas o mundo jaz no maligno. O inimigo ainda está de posse dela. Tudo que estava acontecendo na vida de Davi era um projeto para Deus produzir o melhor rei da história de Israel. Precisamos entender de uma vez por todas que a vingança não pertence a nós. Davi teve a oportunidade, mas ele entendia que a vingança pertencia ao Senhor. Romanos 12:19 diz: amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Deus sempre vai vingar na medida certa. Nós pertencemos a Deus. Quem pertence a Deus aqui? Já fez Jesus o Senhor da sua vida? Você é filho de Deus? Deixa eu te dizer, dependa de Deus. Dependa de Deus hoje, amanhã, sempre. Na situação que a sua vida tiver, você vai, dependa dEle. Que nessa próxima semana você possa viver uma vida de completa dependência dEle. E aplicando os princípios que você aprendeu na aula de hoje, essa semana. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Dependa de